Olá e bem-vindos a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para pessoas que convivem com a esclerose múltipla e hoje também para quem convive com a neuromielite óptica. Meu nome é Davi Queiroz, sou neurologista especialista em doenças desmielinizantes. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou neurologista especialista em esclerose múltipla e hoje nós vamos conversar então, Davi, sobre a neuromielite óptica, já que nós estamos no Março Verde, que é um mês dedicado à conscientização sobre essa doença, que é bem mais rara que a esclerose múltipla, mas que tem uma importância muito grande, né? Exatamente. É no dia 27 de março que a gente comemora a conscientização da neuromielite óptica. E muitas pessoas às vezes nos perguntam por que a gente fala muito de esclerose múltipla e sempre esse paralelo com a neuromielite óptica. E a gente tem que lembrar da história que a NMO foi por muitos anos tida como uma das formas da esclerose múltipla, né? Isso mesmo, Davi. Até, se a gente for considerar pouco tempo atrás, a gente acreditava que as duas eram a mesma doença. Então, a gente ainda não tinha conhecimento do anticorpo, que é o marcador da neuromielite óptica. E aí, com isso, achava-se que a neuromielite óptica era uma forma de esclerose múltipla mais grave e com uma predileção pelo nervo óptico e medula. Então, só quando a gente descobre, quando houveram pesquisas que descobriram o anticorpo, que deu essa grande mudança, tanto para pacientes com esclerose múltipla, como para pacientes com neuromielite óptica, porque a gente sabe que hoje passa por excluir a neuromielite óptica quando a gente está na investigação de esclerose múltipla, né? E é interessante porque lá no primeiro episódio a gente conversou que no século XIX descreveram a esclerose múltipla e também foi no século XIX, eu até chequei a data, 1894, que o De Vick descreveu um caso, o primeiro caso bem descrito de neuromielite óptica, tanto que é por isso que a NMO recebe muitas vezes esse epônimo de doença de De Vick, sobre uma mulher jovem que teve perda de visão, perda da força das pernas e alterações urinárias. Então, sintomas muito semelhantes e o que você falou, né, Jéssica? Essa predileção da inflamação no nervo da visão e também na medula. Tanto que chamavam de forma óptico-medular da esclerose múltipla. E em 2004, qual que foi essa mudança, igual você comentou, né, que mais de 100 anos depois, as doenças elas ficaram caminhando uma do lado da outra como formas semelhantes e aí há essa grande mudança no raciocínio da doença e que mudou completamente o nosso entendimento para tratamento e para acompanhamento. Então, em 2004, foi quando a gente descobre a presença de um anticorpo nesses pacientes que tinham essa forma mais grave, com predileção pelo nervo óptico e pela medula. E aí, foi descoberto, então, o anticorpo anti-aquaporina 4, que é hoje o marcador da doença. A gente conversa muito sobre a questão da esclerose múltipla não ter esse marcador, não tem um exame de sangue que a gente faça que venha positivo ou negativo para a esclerose múltipla, mas na neuromielite óptica isso é diferente. A gente tem sim um exame de sangue, ou seja, não é um exame invasivo e que a gente consegue então definir esse diagnóstico. Então é extremamente importante, principalmente em casos que tem uma suspeita alta, a gente dosar esse anticorpo, porque é preciso fazer essa diferenciação. A gente não pode tratar como uma esclerose múltipla um paciente que, na verdade, tenha neuromielite óptica, né? Sim. E até uma pergunta que fizeram no Instagram, inclusive para quem está nos assistindo, o nosso Instagram do Núcleo de Neuroimunologia, o @Núcleo de Neuroimunologia, pode deixar lá também e no nosso canal aqui sugestões e dúvidas, nos perguntaram sobre essa aquaporina 4. O que é a aquaporina 4? Um monte de gente falando assim, mas isso é água, o que é? E é importante lembrar que daí vem uma primeira diferença, até quando a gente raciocina como vai ser a recuperação dos surtos, também é uma doença que acontece em surtos, é lembrar que essa aquaporina é um canal de uma célula do sistema nervoso central que não é o neurônio, né? E é uma célula que a gente chama de astrócito que dá essa sustentação
para os neurônios e que muitas vezes, por conta de atingir essa aquaporina 4, acaba destruindo o astrócito e destrói também o neurônio. Então são manifestações muitas vezes mais graves do que o que a gente vê na esclerose múltipla. E esse passo de ter um exame de sangue que detecta, e aí a importância da gente frisar isso, é o exame de sangue. Muitas vezes, alguns médicos pedem a dosagem de aquaporina 4 no líquor durante a punção lombar. Não é o exame ideal, o ideal é que seja dosado no sangue. A gente consegue prever, provavelmente, que aqueles surtos são mais graves e dar o diagnóstico até para que a gente possa tratar da forma mais adequada, né? E sobre o exame da aquaporina 4, né, fazendo um parênteses, acho que até pelo março verde é algo importante da gente trazer, é um exame que, a princípio, está já na ANS. Então, o paciente que vai para uma investigação de uma inflamação da medula, inflamação do nervo óptico, a gente tem aquela listinha de exames que eu brinco que a gente fica devendo sangue para o paciente, né? Porque são 30 tubinhos de sangue mais ou menos, e lá no meio vai ter escrito aquaporina 4. Na sua rotina, Jéssica, assim, apesar de já estar disponível na ANS esse exame, os pacientes têm dificuldade para realizar? Os pacientes do sistema público, como que você tem visto isso? Na minha vivência, ainda tem uma dificuldade. No plano de saúde, até hoje eu não tive nenhum impedimento, nenhum questionamento. Mas, quando a gente pede através do SUS, é um exame que não é realizado. Exceto em alguns centros, a gente não consegue esse exame tão disponível. Então, isso acaba sendo um impedimento para a gente dar o diagnóstico. E, ao contrário da esclerose múltipla, que a gente tem aqueles surtos que a pessoa tem um déficit neurológico e alguns dias depois melhora, algumas semanas depois melhora. É claro que podem ficar sequelas, mas a gente sabe que principalmente no início pode ter esses surtos que recuperam espontaneamente. Na neuromielite óptica a gente tem uma situação muito mais dramática, porque os surtos, eles costumam ser muito graves. Então, a chance da pessoa não recuperar existe. Então, a gente quer a todo custo diagnosticar o mais rápido possível, justamente para a gente conseguir intervir, né, dar o tratamento adequado. E pensar que é um exame de sangue, eu acredito que teria que ser mais disponível para os neurologistas conseguirem solicitar. Porque né, assim, é muito triste a gente ver casos, e acontece de pacientes que tiveram eventos muito graves de não conseguirem, né, por exemplo, andar ou ficar com uma perda visual muito grave e que nunca tinha realizado o exame por conta dessa falta, às vezes, de acesso. E assim, o que eu tenho percebido, até revisando, né, desde 2021 que a aquaporina 4 ela está disponível pela ANS como uma diretriz obrigatória de cobertura pelo plano de saúde. Mas existe muitas vezes um desconhecimento do laboratório na hora de processar essa imagem, e existe um pulo do gato que eu fui descobrir recente, que se a gente não coloca o CID, muitas vezes o plano não é obrigado a cobrir o exame. Então eu comecei a orientar alguns pacientes, também foi uma novidade para mim, porque eu não colocava, e aí um paciente me falou, o laboratório me ligou, falou que só se tiver com CID. Aí eu fui checar, e é o CID de neurite óptica, mielite ou da própria neuromielite óptica. Se a gente coloca o CID, é obrigatório para o plano cobrir, mas a gente sabe que no SUS, igual você muito bem falou, o exame não está disponível, infelizmente, né? E infelizmente porque a gente está lidando com uma população um pouco semelhante com a esclerose múltipla, mas com algumas particularidades. Também é mais frequente em mulheres, a idade média de início é um pouco mais alta do que a EM, né, que enquanto é próximo ali de 30 anos de idade, a NMO às vezes é um pouco mais, uma idade um pouco mais elevada, mas ainda próximo ali até uns 40, e é mais comum na população negra. E quando a gente até por se tratar de doenças raras, muitas vezes os grandes centros vão estar no sistema público. E aí esses pacientes eles são encaminhados e não conseguem realizar o exame diagnóstico. E muitas vezes, até por uma questão estrutural do nosso país, a gente sabe que muitas vezes essas mulheres cuidam sozinhas de casa
tem outras pessoas que ela também assiste. E a gravidade da NMO, em que é uma doença em que em 5 anos, se não bem tratada, a pessoa pode ter uma cegueira funcional, ou em 5 anos estar numa cadeira de rodas, o impacto dessa doença é muito grande, e o sistema público totalmente desarmado da possibilidade de dosar o exame, e a gente ainda vai chegar daqui a uns minutos na questão do tratamento, sim, que hoje também é uma realidade, né? Sim. Abrindo um parênteses nisso que você falou, Davi, eu acho que seria importante a gente explicar para as pessoas também, porque você falou que a gente pode, na hora de pedir, colocar o CID de mielite, de neurite e da neuromielite óptica. Uhum. E às vezes uma dúvida que surge, e isso às vezes se confunde, é que neuromielite óptica não é a mesma coisa que neurite e que mielite, né? Explica pra gente, assim, Davi, a diferença da neurite para neuromielite. Não, parênteses, perfeito, porque é uma confusão mesmo. Eu sempre brinco que o que termina em ite em medicina é sempre inflamação, né? Então, sinusite é uma coisa, rinite, amigdalite, tudo é inflamação. Então, quando a gente fala de neurite óptica, é uma inflamação do nervo óptico. Mielite é uma inflamação da medula. Essas inflamações podem acontecer em diversas doenças. Então, até no episódio passado que a gente cita, né, dos sintomas visuais da esclerose múltipla, a neurite óptica é um sintoma da esclerose múltipla, pode ser relacionado a alguma infecção e pode ser um sintoma da doença neuromielite óptica. Então, quando a gente fala com o paciente, olha, você tem neuromielite óptica, é diferente dos sintomas da neurite e mielite, né? E esse entendimento ele é extremamente importante, exatamente para o paciente também não ter um acesso errado à informação, porque teve uma mielite e procura às vezes no Google ou outra fonte da internet e já vê lá, não, eu tenho NMO, né? E aí começa a procurar outros tratamentos, porque o que está acontecendo, né? Então são sintomas, neurite e mielite são sintomas e a neuromielite óptica é a doença propriamente dita, né? E apesar desses dois serem, né, os sintomas que a gente mais fala, mas não é o único, né, Davi? Uhum. Pode ter outros sintomas também, apesar desses dois, por darem o nome à doença, né, também, os que a gente mais acaba discutindo. Mas tem um outro sintoma também que nem parece neurológico a princípio, mas que também é muito frequente a gente ver como manifestação da doença, que é o que a gente chama de síndrome da área postrema, né? Que o paciente ele começa com náuseas ou vômitos incoercíveis e que aquilo se perpetua ali por alguns dias sem nenhuma causa. Então, a gente às vezes vê pacientes que ficam ali olhando com outros especialistas mesmo, porque ninguém imagina, né, que os vômitos ou soluços também, né, pode ser que não passa, pode ser um sintoma da doença. Então, é claro que outras coisas vão ser investigadas inicialmente, mas numa mulher jovem que está sem nenhuma causa ali aparente gastrointestinal para aquilo e que começa com esse quadro de vômito que não passa de jeito nenhum, é válido acender esse alerta aí, principalmente para outros médicos de outras especialidades, né? Porque o paciente, às vezes, não vai pensar que tem que ir num neurologista porque está vomitando muito. Exato. Né? Eu brinco que é a sina das doenças desmielinizantes, né? Nada é tão óbvio para você procurar um neurologista de cara. Então, soluços, né? 2 semanas soluçando, você não vai pensar de forma alguma em procurar um neurologista. Esses são os 3 sintomas, assim, que talvez a gente deu uma característica maior para a neuromielite óptica e sempre lembrar também que podem ter outros sintomas, né? Então, quando tem um acometimento até um pouco parecido com a esclerose múltipla ali do cerebelo, que é o centro do equilíbrio, posso ter tonteiras, então tonteiras que não passam, que muitas vezes vão sendo diagnosticadas como labirintite. É comum muitas vezes a inflamação de uma região do cérebro que controla o ritmo do sono. Então a pessoa pode ter uma narcolepsia, então uma sonolência profunda e até para quem não está assistindo, não é uma sonolência, eu estou com sono o dia inteiro, né? Dormir sem conseguir acordar de tanto que é o sono. Então esses sintomas são importantes exatamente para a gente tentar uma detecção mais precoce pela gravidade dos surtos.
E sempre que a gente vai falar dos surtos, então doenças inflamatórias, elas tendem a acontecer em surto, mas nos episódios anteriores a gente falava de uma coisa na esclerose múltipla, que era a tal da progressão. E aí, desde, né, como nós falamos, esclerose múltipla e neuromielite óptica andam juntos até no raciocínio da doença. E aí a pergunta é, existe entre os surtos alguma progressão dos sintomas, como é na esclerose múltipla? A neuromielite ela é mais relacionada a surto mesmo? Como que é essa história natural da NMO? Na NMO, a gente tem uma diferença em relação à esclerose múltipla, justamente dessa questão de como que a doença se comporta com o passar do tempo. Então, embora a NMO tenha surtos que muitas vezes são graves e que são ali bem marcados e que podem, infelizmente, gerar uma sequela mais incapacitante, entre um surto e outro, a pessoa não costuma ter sintomas de progressão. Então, até o acompanhamento também dos pacientes com neuromielite óptica é um pouco diferente nesse sentido. A gente se preocupa mais, é claro que nos dois a gente está preocupado com a prevenção de surtos, mas na neuromielite óptica esse é o foco e é o que a gente está buscando mesmo com os tratamentos. Na esclerose múltipla, a gente sabe que a gente precisa de ter esse cuidado de ver se entre um surto e outro, o paciente não está piorando ali progressivamente por conta da esclerose múltipla, sem ter tido nenhum surto. Então, eu acho que tem essa diferença aí também importante entre um evento e outro. E uma coisa que também é interessante, assim, porque às vezes a neuromielite óptica ela vai dar um surto e vai passar anos sem ter outro. E isso pode dar uma certa tranquilidade ali para as pessoas, né? E, já aconteceu tem muito tempo, não precisa ser investigado, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que ela ficou 20 anos sem ter o outro surto. Então, apesar de ter esse período, às vezes, longo entre um e outro, é importante dar o diagnóstico, porque quando ela teve outro, foi um evento muito grave. Então, a gente tem que sempre estar atento, assim, né, principalmente em quadros de neurite, mielite, que são mais graves, de tentar fazer esse diagnóstico, né, ou de excluí-lo ali para poder dar mais segurança também para o paciente. Você falou, é muito verdade, né, uma paciente que eu acompanho com a NMO, ela me procurou a primeira vez por insistência da mãe dela, que falou, não, você precisa ir num neurologista. Ela, na virada do ano, em dezembro, ela perdeu a visão do olho direito. Na virada do ano, ela estava sem uma visão funcional dos dois olhos e internou, fez pulsoterapia, já vamos chegar nesse ponto, né? Fez o corticoide, não melhorou nada, deram alta para ela, não tinha uma investigação muito bem concluída e ela melhorou 100% depois de algumas semanas. E pensou assim, isso daí não é nada, porque fizeram a ressonância, era só meu nervo da visão inflamado, meu cérebro estava tudo bem, falaram que não era esclerose múltipla, não vou fazer mais nada. E a mãe dela que insistiu, depois de 4 meses que ela me procurou, aí eu pedi o exame de aquaporina 4, ela enrolou para fazer, depois de 2 meses veio o resultado positivo. Enquanto eu arrancava os cabelos que já estão caindo, ela tranquila, falou, não, Davi, não esquenta, a gente dá um jeito. Mas é essa imprevisibilidade, né? Ao mesmo tempo que pode levar 20 anos, pode levar alguns meses, e quando vem o surto ele costuma ser muito grave. Até um dado interessante, quando o primeiro surto é uma mielite, a chance de recorrência no primeiro ano é muito grande, mas quando é uma neurite também é grande, de 30% a 40% de no primeiro ano ter uma nova manifestação muito grave. E eu falei aqui da pulsoterapia, já que a gente está nesse ponto, a recuperação com corticoide não é tão boa quanto na esclerose múltipla, né? Exatamente. Na esclerose múltipla, a maioria dos pacientes respondem bem à pulsoterapia, né? Que é a infusão de dose alta ali de corticoide. Na neuromielite óptica, isso a gente observa menos, né? Então, assim, igual o caso da sua paciente, né, que melhorou ali com a pulsoterapia, não é o que a gente vê com mais frequência. Muitas vezes esse paciente ele vai precisar de uma intervenção mais agressiva, que é a plasmaférese. Coisa que para a esclerose múltipla, às vezes, precisa, mas é bem mais difícil. Menos comum, né?
Então, isso envolve também um cuidado ali do médico que começa a conduzir o caso, né? Porque se já chega com uma neurite, com uma mielite que está muito grave, a primeira intervenção que vai ser feita, provavelmente na maioria dos locais, é fazer o corticoide, porque é disponível, né? Todo hospital praticamente consegue fazer. E a plasmaférese a gente já sabe que não são todos os locais, é mais complexo. Mas já pensando ali que se no meu serviço não tem, provavelmente esse paciente tem que ser transferido para algum lugar que tenha. Sim. Porque a chance dele precisar, diante de um evento muito grave, ela é alta. É só uma ilustração, uma analogia bem simples, né? A ideia da plasmaférese é como se fosse uma hemodiálise do sistema imunológico, né? Então a gente filtra tudo que é inflamatório que está circulando no sangue, seja o anticorpo, seja às vezes algumas proteínas inflamatórias, né, as citocinas, e a ideia, exatamente por ser uma máquina mais complexa, geralmente fica restrito em centros bem especializados, né, centros terciários, quaternários, mas tem que ter esse pulo do gato do médico assistente, da profissional que está lá, de pensar, pode ser que esse paciente precise da plasmaférese. Porque na prática a aquaporina não vai ficar pronta de um dia para o outro. Então a gente vai começar a tratar o paciente, o exame de sangue vai ficar pronto, às vezes algumas semanas depois, e não dá para a gente perder tempo, porque se eu estou tendo morte de célula do sistema nervoso central, a gente tem que proteger o quanto antes. E aí, às vezes, nos perguntam no consultório, porque o paciente de NMO, depois, quando ele começa a tratar, entendeu ali a gravidade, a gente começa a tratar e está tudo bem, né? Fica vigiando. Porque a gente a gente não fica fazendo ressonância todo ano igual para a esclerose múltipla. Exatamente porque a maioria das vezes os sintomas, as alterações de ressonância são decorrentes de um surto. Então, às vezes, os pacientes ficam aflitos. Davi, vamos repetir a ressonância, vamos ver se não tem nada novo. Muitas vezes, para ficar mais tranquilo, eu repito, mas não existe uma indicação precisa, né? E uma coisa interessante também, né, Davi, porque você falou do caso da sua paciente, que aí ela teve a neurite, mostrou a inflamação no nervo, mas que no cérebro não tinha nada. Então, isso também costuma ser diferente da esclerose múltipla, né? Que na esclerose múltipla, a gente já faz a ressonância, né, do crânio, pensando que possa ter alguma pista ali pra gente que seja esclerose múltipla. Então, as lesões que dão na esclerose múltipla, elas não costumam dar na neuromielite óptica, né? Então, às vezes, vai ser uma ressonância do crânio normal. Sim. Então, por isso que tem que saber dessa questão também do exame de sangue e tudo, pra gente não perder tempo, porque a ressonância de crânio tá normal. E uma pergunta que a gente recebeu no Instagram também iniciei um tratamento, que nós já vamos falar, novo, aprovado para NMO, de alta eficácia. E meu anticorpo anti-aquaporina 4 continua positivo. Meu tratamento está falhando? O que você acha disso? Não, a gente vai considerar que o tratamento falhou se a pessoa tiver uma manifestação, né, um surto da doença. Mas a gente não fica acompanhando para ver se o anticorpo negativou. Normalmente a gente nem fica repetindo mesmo esse exame, exceto em caso que às vezes ele vem negativo. A gente sabe que nem todo exame é 100%, ele pode ter uma falha. Então, nos pacientes que o primeiro exame vem negativo, a gente às vezes repete, às vezes até mais de uma vez, para poder realmente confirmar. Mas uma vez que ele é positivo, a gente não fica fazendo esse segmento. Então, porque isso vai gerar ansiedade no paciente, porque não vai negativar, e porque não vai nos dar uma informação de que aquele tratamento não está sendo eficaz. Então, na minha opinião, não teria por que ficar repetindo depois. Teve até um trabalho de um pesquisador brasileiro da Unicamp, ele é imunologista, Vinícius, ele provou, ele estava num período na Alemanha, e ele provou que, na verdade, os índices aumentarem da aquaporina no sangue não tinha correlação com surto, e muitas vezes o paciente tinha surto mesmo com índices de aquaporina muito baixos, né? Então, fazer o exame realmente não vai me dar uma previsibilidade da eficácia do meu tratamento e da chance de prevenir. E era para cá que eu queria levar, né? Porque não adianta fazer ressonância, não tem um exame de sangue a princípio que eu possa fazer para
determinar se o meu risco de ter um surto em breve é alto ou não. E o surto da NMO é muito grave. Então, acho que a conclusão que a gente fica é a necessidade de tratar bem esses pacientes com NMO, porque nós nunca vamos saber se o surto que vai vir é leve, se o surto que vai vir vai demorar muito tempo. Então, a gente sempre tem que tentar deixar com o melhor tratamento possível. E de alguns anos para cá, essa realidade mudou, melhorou ainda com alguns obstáculos em relação aos tratamentos da NMO. Se você não se importar, talvez a gente faça uma divisão aqui do antes de 2023 e o pós 2023 na realidade do Brasil, né? Como que era o tratamento da NMO? Antes a gente não tinha medicamentos que fossem específicos para a doença. Então, o que a gente fazia na prática? Porque a gente precisava de tratar esses pacientes. A gente iniciava outros medicamentos que eram imunossupressores, ou seja, que iam abaixar ali o sistema imunológico para tentar conter esses ataques. Mas aí já vem uma primeira questão. Como não tinha um tratamento, né, não tinha também um tratamento que fosse aprovado no SUS para a gente poder passar para esses pacientes. Então, isso já era um problema grande, porque a gente dava, às vezes, o diagnóstico, falava com a pessoa que ela tem uma doença grave, mas que ela não tinha nenhum remédio disponível para ela poder usar, ainda que fosse sem indicação na bula. Então, muitas vezes, os medicamentos que a gente indicava, eles precisavam ser... O custo era pelo próprio paciente. Sim. Então, o próprio paciente teria que comprar. O que acontece até hoje? Mas a gente, de pouco tempo para cá, começou a ter tratamentos que são, sim, aprovados para neuromielite óptica. Então, isso muda a forma como nós vamos tratar. Porque se agora a gente tem remédios que foram estudados, direcionados para aquela doença, a gente tem muito mais segurança para poder iniciar a medicação e para saber que ela vai ali controlar os sintomas do paciente. Então, mas ainda assim, né, por ser medicamentos que envolvem uma alta complexidade no desenvolvimento, medicamentos que são importados, que são de fora, o custo vem extremamente alto, né, Davi? E esse entendimento realmente, assim, se fizermos as contas aqui, dá mais ou menos 21 anos da descrição da neuromielite óptica aquaporina positivo e esses tratamentos muito recentes, porque ao longo dessas 2 décadas nós fomos entendendo o passo a passo, né, do linfócito B de bola, que produz um anticorpo contra o canal de aquaporina, que tem uma citocina que vai ativar não sei quem mais, que é a IL-6, até gerar uma cascata que a gente chama de complemento, que destrói a célula. E aí nós tivemos esses 3 tratamentos aprovados para NMO, que atuam ou no linfócito B de bola, que era um mecanismo até que a gente já conhecia um pouquinho, né, de outras doenças, o que atua no IL-6 e que atua no complemento, que é o inebilizumab, ravulizumab e satralizumab, com custos muito altos. Eu acho que seria talvez quase que um novo episódio a gente passar a discutir essa questão do custo, né? A gente tem que levar em consideração que é uma doença rara, não são tantas pessoas no país, mas tem todo o custo para o sistema de saúde, apesar de existir um setor exatamente para doenças raras. Mas são os 3 tratamentos que têm estudos clínicos para controle da NMO, né? Então, quando a gente fala de estudo clínico, é pegar uma população selecionada. A gente já vai falar sobre a questão de ser aquaporina positivo ou não, mas todos eles aprovados para NMO aquaporina positivo, foram acompanhados ao longo de um tempo, muito bem vigiados em relação principalmente à segurança e eficácia. E quando a gente compara com os tratamentos off-label, os imunossupressores, igual você disse, não eram indicados para a doença, não tinha em bula, mas era o que a gente sabia que controlava o sistema imunológico. Eles não foram estudados um contra o outro, mas quando a gente olha os dados de vida real e os dados dos estudos, parece que esses novos medicamentos mais direcionados, certamente eles são mais eficazes. E recentemente a Sociedade Brasileira de Neurologia, a Associação Brasileira, a ABN, produziu, né, está em produção um protocolo nacional de diretriz de recomendação. A América Latina a gente também tem alguns
europeus também que já sugerem início de tratamento para esses pacientes com essas drogas mais específicas, exatamente pela dificuldade de prever o surto, a gravidade do surto, então que a gente precisa de fato proteger de uma forma muito mais eficaz, né? Sim, e quando a gente pensa nesses pacientes, a gente tem que lembrar que a gente já está atrasado, porque às vezes nem o acesso ao diagnóstico o paciente tem. Então eu acredito que agora nós vamos dar um passo importante em direção a começar a estruturar realmente o que vai ser feito, né? O que o Sistema Único de Saúde vai fazer para amparar essas pessoas. Porque certamente você recebeu o diagnóstico de uma doença grave e não ter o que fazer ali, porque são tratamentos ou que você não consegue ter acesso por não conseguir pagar, né? Porque ninguém se responsabiliza por isso. Então eu acho que a gente tem que ter esperança de que vai melhorar, mas é importante continuar também na busca por essas melhorias, porque não é porque é uma doença rara que ela não é uma doença que não tenha impacto na sociedade. Porque a paciente que tem um surto muito grave nova, ela às vezes, não vai conseguir trabalhar mais. Ela que é o suporte ali da família, às vezes não vai conseguir dar esse suporte mais. Então, eu acho que a gente precisa de ter esse cuidado, sim, com os pacientes também que têm doenças raras. Porque são pessoas que também importam e que, com certeza, vão fazer alguma falta para a sociedade. E eu acho, realmente, o que você falou é uma grande verdade, porque talvez essa aprovação na Anvisa dos 3 medicamentos, o primeiro passo que eles vão abrir é a incorporação do exame diagnóstico mesmo. Porque antes tinha até a desculpa, para que eu vou pagar o exame diagnóstico? Porque se eu vou dar o diagnóstico, não tem tratamento. Mas agora é diferente, né? Se eu tenho diagnóstico, eu tenho 3 tratamentos aprovados pela Vigilância Nacional, né? O órgão que mais tem essa responsabilidade, então a gente vai mudar e talvez a gente tenha percebido isso, né? As associações de pacientes se mobilizando cada vez mais, em Assembleia Legislativa, em movimentos sociais, nas redes sociais, tudo isso para conscientizar dessa importância de você, como disse, evitar que uma pessoa jovem, que muitas vezes é pilar de uma estrutura familiar inteira, que ela seja retirada desse cotidiano, né? Mas a gente disse muito sobre a aquaporina 4 positivo. Então, esses tratamentos são para aquaporina 4 positivo. E existem os casos que a gente chama de soronegativos. O que são esses pacientes soronegativos? Tem alguns pacientes que vão ter os sintomas muito sugestivos da neuromielite óptica, mas quando a gente dosa o exame de sangue, a aquaporina é negativa. Como eu falei, o exame ele pode ter as suas falhas, a gente às vezes precisa repetir, principalmente se foi feito às vezes após a plasmaférese, que poderia negativar esse exame, mas tem pacientes que a verdade é que a gente repete, às vezes 1, 2, 3 vezes, e o exame continua negativo. Então, o diagnóstico dessa pessoa ele não vai ser fechado através do exame, vai ser principalmente através da clínica, né? Então, precisa ter essas características da neurite, da mielite, e alguns achados também no exame que vão corroborar de que aquilo ali realmente é neuromielite óptica e não esclerose múltipla. Mas o fato é que a gente, esses tratamentos, eles não estão aprovados, né, para pacientes que sejam negativos. Né? Não é isso, Davi? E eu sempre falo para os pacientes que são soronegativos que não é que, bom, a gente não sabe qual é o anticorpo ainda. É porque há 20 anos descobriram a aquaporina 4. Um pouquinho depois descobriram o anticorpo anti-MOG, que aí até se descreveu depois a doença relacionada ao anticorpo MOG. Então nós estamos num processo evolutivo que essa pequena parcela que tem ficado sem diagnóstico vai ser cada vez menor, porque nós vamos detectando os anticorpos, entendendo como cada um atua, para futuramente direcionar o tratamento como foi feito para a aquaporina 4. Bom, Davi, nós estamos chegando ao final aqui desse episódio, né? A gente ficou aqui falando muito sobre a gravidade da doença, e isso é para conscientizar também as pessoas, mas a gente tem que ter em mente também que tem novas terapias, então isso dá uma esperança também para esses pacientes.
E é muito importante que pacientes, os familiares, a sociedade como um todo esteja atento às consultas públicas para que a gente consiga ter melhorias de fato na condução aí desses pacientes. Então... Exatamente, para que passo a passo, quanto mais pessoas unidas, maior a nossa chance de modificar a história da NMO e de várias outras doenças raras no nosso país. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e deixar comentários com sugestões para os próximos episódios. Até a próxima!